Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Juris 360 Lab. Que bom que você está com a gente para mais uma análise de jurisprudência. Olá, sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões importantes do STJ, começando pelo informativo 774, lá de maio de 2023. Isso. E para facilitar, a gente dividiu em blocos, né? Exatamente. Este é o primeiro bloco e nós selecionamos 6 julgados para a gente conversar. Preparados? Vamos nessa. Bom, o primeiro destaque é o RESP 1.925.235 de São Paulo. Ele foi julgado como tema repetitivo, o 1133, lá na primeira sessão. Ah, repetitivo sempre chama atenção, né? E qual era a discussão principal ali? A questão era, tipo assim, quando um direito é reconhecido num mandado de segurança, mas a pessoa precisa entrar com outra ação para cobrar os valores passados. Desde quando contam os juros de uma hora? Boa pergunta. Conta da citação na ação de cobrança ou já lá do MS? Exato. E o STJ bateu o martelo. Os juros começam a contar desde a notificação da autoridade lá no mandado de segurança mesmo. Ah, então não é da citação na segunda ação. Interessante. E qual a lógica por trás disso? Pois é, o tribunal entendeu que a notificação no MS ela já serve para constituir o devedor em mora. É a chamada mora ex persona, né? Isso está lá no Código Civil, no CPC. Entendi. Essa constituição em mora, ela acontece uma vez só na relação. Não importa se depois a cobrança vem por outra via, a súmula 271 do STF, aquela que diz que MS não substitui ação de cobrança, não muda essa regra de quando a mora começa, sacou? Saquei. Define um marco temporal claro, né? E isso impacta direto no cálculo final da dívida da fazenda pública nesses casos. Bom, seguindo então, temos outro repetitivo. Isso, o RESP 1.766.631 de Santa Catarina, tema 1008, também da primeira sessão, mas agora o assunto é tributário. Tributário. E o que ficou decidido? Olha, aqui a tese foi que o ICMS ele integra sim a base de cálculo do IRPJ e da CSLL para quem opta pelo lucro presumido. Opa, integra. Mas e aquela discussão toda do ICMS na base do PIS/COFINS que o STF excluiu? O STJ não seguiu a mesma linha. Não seguiu. E fez questão de diferenciar, sabe? O tribunal disse que a decisão do STF no tema 69 foi muito específica para PIS/COFINS, baseada na interpretação da Constituição sobre o conceito de receita bruta. Hum. No lucro presumido, a conversa é outra. A receita bruta é só um parâmetro para aplicar um percentual que presume o lucro. Essa presunção que é a base de cálculo de verdade, entende? Ah, entendi a diferença. A base de cálculo não é a receita bruta diretamente. Exatamente. E tem outro ponto. O STJ lembrou que o lucro presumido é um regime opcional para o contribuinte. E esse argumento da opção, da facultatividade, foi usado pelo próprio STF num outro caso, o tema 1048 sobre CPRB, para justamente não aplicar a mesma lógica lá do tema 69. Faz sentido. Quer dizer, o STJ está sendo cuidadoso para não sair aplicando uma tese para tudo, né? Especialmente quando o regime é opcional. Bom, avançando para a segunda sessão agora, um caso interessante, RESP 2.183.866, da Bahia. Sim, esse é bem relevante. Ele mistura dano ambiental com o direito do consumidor. Como assim? O STJ reconheceu que vítimas individuais de danos ambientais causados por uma atividade empresarial, no caso eram pescadores afetados por uma hidrelétrica, sabe? Essas vítimas podem ser consideradas consumidoras por equiparação. O famoso bystander. Consumidoras por equiparação, mesmo sem terem comprado a energia da hidrelétrica, por exemplo. Isso, exatamente. A lógica vem do artigo 17 do CDC, que protege todas as vítimas de um acidente de consumo. Ah, o dano extrapola o produto ou serviço em si. Perfeito. O tribunal entendeu que o dano aos pescadores foi uma consequência direta do processo de produção da energia. Seria um fato do produto ou serviço, lá dos artigos 12 e 14 do CDC. Entendi. E reconhecer isso como relação de consumo abre a porta para aplicar todo o CDC, né? Multa competência, regra de responsabilidade, é bem significativo. Realmente, uma aplicação ampla do CDC. Mudando um pouco de assunto, vamos para um julgado da primeira turma. Esse correu em segredo de justiça, né? Sobre remoção de membro do Ministério Público da União. Isso. A questão era se a regra de remoção por motivo de saúde de familiar, que está lá na Lei 8.112, dos servidores federais em geral, se aplicaria também para membros do MPU. E aí, aplica ou não aplica?
A regra geral que o STJ definiu foi que não se aplica subsidiariamente. O argumento principal é que a lei orgânica do MPU, a LC 75, já tem um instrumento próprio para lidar com isso, que é a licença. Ah, então a lei específica do MPU já trata disso de outra forma. Exato. E essa diferença teria uma razão de ser, né? Por causa da garantia da inamovibilidade dos membros do MP e também pelo impacto logístico que uma remoção causaria. O STJ entendeu que se a LC 75 não previu a remoção igual ao 8.112, foi uma escolha do legislador, um silêncio eloquente, como eles chamam. Entendi. A regra geral. Mas você falou regra geral. Teve alguma exceção nesse caso? Teve. E aí que o caso fica interessante. Apesar dessa tese jurídica, a remoção do membro do MPU, que já tinha acontecido lá em 2016, foi mantida. Mantida, mesmo contra a regra? Por quê? Foi uma decisão excepcional. O STJ usou a teoria do fato consumado, porque a situação já estava consolidada há anos, e, o mais importante, aplicou o princípio do melhor interesse de um menor com autismo que dependia dos cuidados do membro do MP. Citou até o artigo 227 da Constituição, da proteção à criança. Nossa, que situação delicada. Então, a regra é não aplicar a remoção da 812. Mas um caso concreto, com direitos fundamentais em jogo e uma situação já consolidada, pode justificar a exceção. Exatamente. Um equilíbrio difícil entre a norma e a realidade. Com certeza. Bom, voltando para temas tributários, temos o RESP 1.826.743, do Rio Grande do Sul, julgado pela segunda turma. Esse fala de DCTF e decadência. Isso. A DCTF é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. A decisão aqui reforça muito o papel dela. De que forma? O STJ disse que a simples entrega da DCTF pelo contribuinte já constitui o crédito tributário. E isso, por si só, já afasta a decadência, sabe? Mesmo que uma compensação que o contribuinte informou ali na declaração seja depois considerada não declarada. Peraí, não declarada. O que significa uma compensação ser não declarada? É uma situação bem específica da lei, tá? Acontece, por exemplo, quando a compensação usa créditos de terceiros, ou se baseia numa decisão judicial que ainda não transitou em julgado. Nesses casos, a Receita considera a compensação como não declarada, e o contribuinte nem pode apresentar manifestação de inconformidade sobre isso. Entendi. É um tipo de bloqueio da discussão da compensação. Pois é, mas o ponto do STJ foi: mesmo que a compensação seja considerada não declarada depois, o débito principal que foi informado na DCTF, esse sim já foi constituído com a entrega da declaração. A Receita pode cobrar esse débito original sem se preocupar com decadência, porque a DCTF funcionou como confissão de dívida. Claro, fortalece muito o ato declaratório do contribuinte, né? A entrega da DCTF já define o crédito, mesmo que a compensação associada dê problema depois. Exatamente. Limita a discussão administrativa sobre o débito em si, entendido. E para fechar este bloco, o último julgado que a gente separou é o RSP 1866440 de Alagoas, julgado pela terceira turma. Esse é sobre execução de sentença coletiva. Sim, a questão aqui é sobre competência. Onde que a pessoa pode entrar com a execução individual de uma sentença coletiva, tipo de uma ação civil pública? E o que o STJ decidiu pode ser em qualquer lugar? Não, de jeito nenhum. A tese foi clara. A execução não pode ser promovida num foro aleatório que não tenha nada a ver com a causa. Tem que ser ou no foro onde a sentença coletiva foi proferida, ou no domicílio do beneficiário. Ah, então tem limites geográficos bem definidos. E qual a lógica disso? Para evitar o quê? Para evitar o chamado fórum shopping, né? A escolha de um foro só por conveniência, sem ligação real com o caso. O caso concreto ajudou a entender. Os beneficiários da sentença coletiva eram todos de São Paulo, mas a associação que ganhou a ação entrou com a execução individual lá em Maceió, que era o domicílio dela. O STJ diz que isso afronta o princípio do juiz natural. A escolha tem que ter um vínculo ou com o local onde o direito foi reconhecido, ou com quem vai se beneficiar dele. A decisão reafirmou precedentes, inclusive um repetitivo, sobre expurgos inflacionários, e disse que as regras gerais de competência do CPC não se aplicam nesses casos específicos de execução coletiva. Entendi. Protege o juiz natural e evita essa escolha de fóruns totalmente desconectados dos interessados. Muito bom. Bom, com isso a gente fecha a análise desses 6 primeiros julgados do informativo 774. Foi bastante coisa, né? Foi sim, mas ainda tem mais pela frente.
Nos veremos no próximo bloco. Olá, vamos retomar aqui então a nossa análise do informativo 774 do STJ. Temos mais alguns julgados importantes para conversar. Vamos lá. O primeiro da lista é o recurso especial 1.786.046, lá do Rio de Janeiro. A discussão foi sobre avaliação de imóvel penhorado, sabe? Sei, esse tema é sempre delicado. E qual era a dúvida principal? Se o juiz podia avaliar por conta própria? Isso. Se o conhecimento pessoal do juiz sobre o mercado imobiliário local, se isso bastava ou se precisava de perícia mesmo. Imagino que não baste, né? Exato. A terceira turma disse que não, esse conhecimento do juiz, por mais que ele tenha, não são as regras de experiência comum lá do artigo 375 do CPC. Ah, claro. Regra de experiência comum é aquilo que todo mundo mais ou menos sabe, né? Tipo, que a água molha. Justamente, o valor de um imóvel específico num lugar específico, isso é conhecimento técnico. Precisa de um perito, até para garantir que a outra parte possa se manifestar, o contraditório e tal. Entendi. Então, ficou reforçado a avaliação de imóvel em processo, perícia técnica. Nada de eu acho que vale tanto porque conheço a área. Perfeito. Dá mais segurança, né? Bom, seguindo aqui, temos o RESP 2.035.008 de São Paulo. Esse é sobre direito de tapagem. Ah, o famoso muro na divisa. Aquela briga clássica de vizinho. Quem paga e aí precisa combinar antes de construir? Então, a quarta turma entendeu que não necessariamente. A obrigação de dividir os custos do muro, que está lá no Código Civil, artigo 1297, ela vem da lei. Não do acordo entre eles. Não. O acordo prévio não é um requisito essencial para poder cobrar a metade do vizinho. Claro, desde que o muro seja necessário e feito ali os conformes. Nossa. Quer dizer, se eu construo o muro certinho na divisa, um muro normal, necessário, posso cobrar metade do meu vizinho, mesmo que ele não tenha dito, ok, pode fazer? Basicamente, é isso. A lei meio que presume um condomínio forçado sobre o muro. Lógico, se o vizinho achar que o custo foi absurdo ou que o muro não era bem daquele jeito, Aí ele pode discutir isso na justiça. pode. Mas a obrigação de pagar a metade por um muro necessário e adequado, essa continua existindo, mesmo sem acordo prévio. A decisão diz que exigir acordo tornaria a lei meio inútil. Faz todo sentido. Próximo caso. Vamos lá. Agravo interno no Áreas 2.144.537 de Goiás. Esse envolve cédula de crédito rural, a CCR, e seguro agrícola. Interessante. Qual a relação aí? O seguro afeta a execução da cédula? A quarta turma disse que não afeta. Mesmo que exista um contrato de seguro agrícola ligado àquela cédula de crédito, a CCR continua líquida, certa e exigível, continua sendo um título executivo. Então o banco, por exemplo, não precisa ir atrás do seguro primeiro, antes de executar o produtor que não pagou a cédula. Não precisa. A CCR é título executivo por força de lei, né? O Decreto-Lei 67. O seguro é uma garantia a mais acessória. O credor pode executar a cédula direto. E o devedor? Se ele acha que o seguro devia cobrir. Aí, ele que tem que se mexer. Pode, por exemplo, chamar a seguradora para o processo de execução usando a denunciação da lide. Mas o credor não é obrigado a fazer esse caminho antes. Entendi. Agiliza para o credor, com certeza. Mudando de assunto. RESP 2.032.427, São Paulo. Danos morais na internet, competência, onde processar. Esse é super atual, né? A quarta turma bateu o martelo. A competência é do foro do domicílio da vítima. Ah, que bom, facilita muito para quem sofreu a ofensa, né? Qual foi o raciocínio deles? É que a internet, bom, ela espalha a ofensa para todo lado, né? Mas o lugar onde o dano moral realmente pega, onde a pessoa sente mais o baque, geralmente é onde ela mora, trabalha, tem a vida dela. Onde a reputação dela é mais afetada. Exatamente. Então, eles aplicaram a regra geral de competência do local do ato ou fato para reparação de dano, considerando que o dano se concretiza ali no domicílio da vítima. Fica mais fácil para a vítima buscar a reparação. Excelente. Próximo da lista. RSP 1812987 do Rio. Retomada de imóvel alugado. Qual a ação correta? Aqui a quarta turma foi bem direta. Se tem um contrato de aluguel, a única ação cabível para o proprietário pegar o imóvel de volta é a ação de despejo. Ponto.
Nada de ação possessória, tipo reintegração de posse? Nada disso. Ações possessórias são para discutir a posse como fato, sabe? Tipo invasão. Quando tem locação, a relação é baseada no contrato. A lei do inquilinato, Lei 8.245, tem um procedimento específico, que é o despejo. E por que não pode usar a possessória? Qual o problema? O problema é que a lei do inquilinato tem regras próprias, prazos, garantias, motivos para retomar o imóvel. Usar uma ação possessória seria pular tudo isso. A lei só permite trocar uma ação possessória por outra, reintegração por manutenção, por exemplo, não por despejo. Claríssimo. Cada tipo de problema tem sua ferramenta processual correta. E para fechar este bloco, Para fechar, um caso da quinta turma que tramitou em segredo de justiça envolve improbidade administrativa, prerrogativa de foro e inquérito civil. tema complexo. Autoridade com foro privilegiado sendo investigada por improbidade. O que decidiram? Decidiram que não tem problema nenhum a investigação de improbidade correr na primeira instância, no inquérito civil tocado pelo Ministério Público, por exemplo, mesmo que a autoridade investigada tenha foro por prerrogativa de função na área criminal, lá no Tribunal de Justiça. Então o foro criminal não atrai automaticamente a investigação de improbidade? Não atrai. O foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, vale em regra para ações penais. O Supremo já disse há tempos que não existe foro especial para julgar a ação de improbidade administrativa. Entendi. São esferas diferentes. São esferas diferentes. O inquérito civil apura um ilícito civil, administrativo. Mesmo que os fatos ali investigados possam também ser crime e levaram a ação penal lá no tribunal, a investigação da improbidade em si pode seguir na primeira instância, sem precisar de supervisão do tribunal. Isso separa bem as coisas, né? A responsabilidade por improbidade de um lado, a criminal de outro. Exatamente. Permite que a apuração de improbidade siga o seu caminho normal, sem ficar presa à questão do foro criminal da autoridade. Muito bom. Cobrimos bastante coisa aqui, hein? Vários julgados bem relevantes. Sim, decisões importantes em várias áreas do direito. Com certeza. Deu para ter uma boa visão desses pontos do informativo. Bom, com isso a gente fecha mais este bloco de análise. Tem bastante coisa para processar aqui. Nos vemos no próximo bloco para continuar nossa exploração. Olá. Chegamos ao bloco final da nossa conversa sobre o informativo 774 do STJ. Vamos continuar de onde paramos e analisar os últimos julgados. Isso aí. Vamos começar então com um tema interessante. Agora um tema bem delicado. ARG no HC 799836, lá do Mato Grosso do Sul, sexta turma. Entrada forçada em casa por suspeita de tráfico. Um cão farejador apontou para casa. Isso por si só já justifica entrar sem mandado? A sexta turma entendeu que não. Só a indicação do cachorro, mesmo que junto com outra coisa, tipo, abordaram alguém saindo de lá que parecia ser usuário. Isso sozinho não são as fundadas razões que a Constituição exige para entrar na casa de alguém sem ordem do juiz. Precisa de mais coisa, então. Precisa de algo mais concreto, mais objetivo. A suspeita tem que ser bem forte, sabe? E quanto ao consentimento do morador para a polícia entrar? Essa é outra questão, né? Se o morador deixar, Pois é, mas esse consentimento tem que ser provado pelo Estado. E tem que ser voluntário, sem pressão, sem medo. O ideal, diz o STJ, é ter isso por escrito, assinado, com testemunha, se possível. Só a palavra dos policiais dizendo que o morador deixou, sem mais nada, sem estar registrado formalmente, não costuma ser suficiente para validar a entrada. É uma proteção forte essa da casa, né? com certeza, é uma garantia fundamental. Bom, para fechar, temos uma afetação para recurso repetitivo. É o tema 1198. No PROAFRE, no RESP 2.21.665, também do MS. O que a segunda sessão vai decidir aí? Eles vão definir uma questão processual bem prática sobre a tal da litigância predatória. Aquelas ações em massa, né? Às vezes meio suspeitas. Isso, ajuizamento massivo, muitas vezes com pedidos iguais, de forma que parece abusiva. A pergunta para o STJ é: o juiz, desconfiando que é esse o caso, pode mandar a pessoa emendar a petição inicial? Emendar como? Pedindo mais documentos? Exato. Pedir documentos básicos, tipo procuração atualizada, declaração de pobreza recente, comprovante de que a pessoa mora mesmo ali, cópia do contrato que está sendo discutido, talvez até extratos bancários,
Coisas para confirmar que aquela ação individual é legítima, sabe? Nossa, isso pode mudar muita coisa na prática dos fóruns. Pode mesmo. É uma tentativa de achar um equilíbrio, né? Garantir o acesso à justiça para quem precisa, mas também frear abusos que podem entupir o judiciário com ações que talvez nem deveriam estar lá. O STJ quer criar um parâmetro para isso. Realmente, muitos temas importantes e atuais nesse informativo 774. Decisões que mostram como o direito se adapta ou tenta se adaptar aos problemas do dia a dia. Sem dúvida. E fica até uma reflexão, né? Como essas novas realidades, tipo a internet, que muda onde a ofensa acontece, ou o uso de tecnologia, como cães farejadores, desafiam conceitos antigos. Como a inviolabilidade do domicílio, por exemplo. As garantias que a gente já conhece e o jeito como o mundo está mudando. Ótimo ponto para a gente pensar. Bom, agradecemos demais a companhia de quem nos acompanhou nesta análise aqui no Juris 360 Lab. Isso mesmo. Se você curtiu o conteúdo, achou útil, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Valeu e até a próxima.